Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, segunda-feira, dia 6 de maio de 2024. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o segundo capítulo do livro de Josué. É isso mesmo, glória a Deus. Nós demos início a um novo livro, agora estamos estudando o livro de Josué. Na sexta-feira da semana passada, nós damos o capítulo de número 1 e hoje nós vamos seguir aqui o nosso estudo. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 2 do livro de Josué. Mas, como de praxe, antes da gente entrar aqui no nosso estudo, eu quero te pedir para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares em nome de Jesus. Curtindo, comentando e compartilhando, o YouTube entende que esse vídeo foi relevante para você e assim ele acaba indicando, né? O algoritmo acaba enviando para mais pessoas também, tá? E eu quero aproveitar aqui também para te desejar uma semana muito abençoada, com muita saúde, com muita paz e muita prosperidade para você, para sua casa e para toda a sua família, em nome de Jesus. Sem perder tempo, vamos iniciar logo o nosso estudo de hoje, tá bom? Josué capítulo 2, tem 24 versículos, eu vou ler aqui na versão NVI, acompanhe por favor a leitura aí na sua casa ou de onde você estiver, através da sua Bíblia, tá bom? O texto bíblico diz assim: Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: Vão examinar a terra, especificamente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali eles passaram a noite. Todavia o rei de Jericó foi avisado: Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou uma mensagem a Raabe: Mande embora os homens que entraram na sua casa, pois vieram espionar toda a terra. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: É verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde eles tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei nem por onde eles foram. Corram atrás dele, talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sobre os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. Mas antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e disse: Sei que o Senhor lhes deu essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que fizeram ao leste de Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que o aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou completamente, e por causa de vocês todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é um Deus que está nos céus e embaixo da terra. Jurem-me pelo nome do Senhor que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosas comigo e com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que vão poupar a vida do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, das minhas irmãs e tudo o que lhe pertence. Livrem-nos da morte, as nossas vidas pelas de vocês. Os homens lhe garantiram: se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der essa terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade, e lhes disse: Vão para aquela montanha para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias até que eles voltem, depois poderão seguir o seu caminho. Os homens lhe disseram: Estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra você não tiver amarrado um cordão vermelho na janela pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, toda a sua família, qualquer pessoa que sair da casa será responsável pela sua própria morte, e nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa, e se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres também do juramento que levou a fazer. Seja como disseram, respondeu Raabe. Assim ela os despediu e eles partiram. Depois ela amarrou um cordão vermelho na janela. Quando partiram, foram para a montanha e ali ficaram 3 dias até que os seus perseguidores regressaram. Estes o procuraram ao longo de todo o caminho, mas não acharam. Por fim, os 2 homens voltaram, desceram a montanha, atravessaram um rio e chegaram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo o que lhe havia acontecido. E disseram a Josué: Sem dúvida o Senhor entregou toda a terra em nossas mãos, pois todos estão
apavorados por nossa causa. Bom, gente, vamos lá, vamos entender esse texto aqui em nome de Jesus, tá? Para facilitar aqui o nosso estudo de hoje, tá bom? Sobre o livro de Josué, é algo que eu deveria ter feito já no primeiro capítulo e acabei não fazendo, então vamos fazer isso aqui agora, porque eu quero que você entenda perfeitamente as escrituras sagradas, tá bom? O livro de Josué, ele é dividido, ou melhor dizendo, para facilitar o nosso entendimento, ele pode ser dividido em 3 partes. A primeira parte, que é do capítulo 1 até o capítulo 12, vai falar acerca da conquista da terra prometida. Então, na primeira parte dessa jornada de Josué, nós vamos estudar acerca da conquista da terra. Do capítulo 1, quando Deus diz para Josué, seja forte e corajoso, né? Seja obediente, que eu vou entregar essa terra nas tuas mãos, até o capítulo 12, nós vamos estudar sobre a conquista. Do capítulo 13 ao 21, nós vamos ver a distribuição, como foi feita a distribuição da terra entre as tribos. E depois, dos capítulos 22, 23 e 24, acerca da aliança entre o povo e Deus, a lealdade, né, e a aliança na terra prometida, tá bom? Então nós vamos dividir aqui Josué em 3 partes para facilitar o nosso entendimento, trazendo clareza. A primeira parte está falando acerca da conquista da terra prometida, tá? Então vamos fazer aqui bem rapidinho uma breve recapitulação do capítulo 1. O capítulo 1 do livro de Josué, ele marca o início da jornada, da liderança de Josué sobre o povo de Israel após a morte de Moisés. Então, nós aprendemos que depois, né, de Moisés, do Êxodo, quando Moisés tira o povo do Egito, conduz pelo deserto, chega à porta da terra prometida, ele não entra, e aí quem conduz o povo a partir daí, então, é um novo líder. A gente tem um líder libertador e agora um líder conquistador. Josué foi discípulo de Moisés, tá bom? Então Deus, ele comissiona Josué. Deus instrui Josué a liderar os israelitas na conquista da terra prometida, né? E ele promete que vai estar com ele por onde ele for, assim como ele esteve com Moisés. E lá no capítulo 1, Deus fala para ele: apenas Josué, seja forte e muito corajoso. Então, Deus está dando para ele aqui no capítulo 1, lá no capítulo 1, algumas instruções específicas sobre como, né, esse povo deve proceder para conquistar a terra. Ou seja, Deus estava dando algumas orientações sobre a questão da conquista. Eles deveriam atravessar o Rio Jordão e depois ocupar a terra. Existia um empecilho para eles ainda, que era o Rio Jordão, tá? E é o que nós vamos aprender um pouquinho mais adiante, tá? E aí eles precisavam atravessar o Rio Jordão para poder entrar na terra e aí começar as batalhas militares. Então eles precisavam atravessar o Rio Jordão para ocupar a terra que Deus já tinha dado desde o deserto até o Líbano. Então Deus, ele reafirma todas as suas promessas a Israel no capítulo 1, garantindo sucesso na conquista da terra, desde que o povo fosse obediente à lei de Moisés, tá? Então eles precisavam ser obedientes e também fortes e corajosos. E aí Deus repete a promessa que estará com eles aonde eles forem. Então Josué instrui os oficiais para se prepararem, para se consagrar para a travessia do Rio Jordão e a conquista da terra, exortando todo o povo a obedecer a Deus. Ou seja, conforme Deus o orientou, ele estava replicando para o povo. Os líderes e o povo de Israel prometem a Josué que seriam obedientes. Assim como eles foram obedientes a Moisés, eles estão dizendo, assim como obedecemos a Moisés, vamos obedecer a você. Então eles reconhecem Josué como líder agora e se comprometem, né, a seguir as suas ordens. Então o capítulo 1, ele vai estabelecer um tom para o livro inteiro de Josué, que vai destacar uma liderança corajosa de Josué. Eu disse para você também no capítulo 1, né, que a marca do livro de Josué é a obediência e a constância em permanecer obediente em todo o tempo, tá? E aqui também vai falar sobre a fidelidade de Deus para com o povo e a importância da obediência e da constância ao longo dessa jornada que nós estamos estudando aqui no livro de Josué, tá? Agora, no capítulo 2, já iniciando o estudo do capítulo 2, aqui do livro de Josué, ele vai narrar literalmente a história de como Josué enviou 2 espias para investigar a cidade de Jericó antes da batalha, né? Jericó era uma cidade fortificada, era a principal cidade daquela época, então a primeira cidade a ser espiada era uma estratégia militar, uma estratégia de batalha, de guerra, enviar espiões, né, para se infiltrar no meio do povo, para tentar descobrir a vulnerabilidade daquela cidade. Então era uma cidade cercada e eles vão a um lugar onde tinha acesso a muitas pessoas, que era um prostíbulo, literalmente, e eles vão ali espiar a terra como se eles estivessem indo participar ali daquela situação toda, tá? Então os espiões vão lá e eles se refugiam na casa da prostituta chamada Raabe, uma mulher muito importante, e nós vamos aprender sobre ela hoje. Quando os oficiais do rei
de Jericó descobrem a presença de espiões, eles vão até Raabe, né? Porque era por onde passava muita gente mesmo ali, né? A casa de Raabe. E a intenção era capturar esses homens, mas ela acabou escondendo e mentindo, porque ela fez um pacto com eles, né? Tinha feito um pacto para que ela permanecesse viva. Ela já reconhece que o Deus de Israel era muito poderoso, então agora ela pede proteção para ela e para toda a sua família. Ela tinha a convicção de que Jericó ia ser conquistada pelos hebreus, né? Então os espiões, eles concordam, eles fazem uma aliança com ela e protegem Raabe, né? Agora, contanto que ela deixasse um cordão vermelho. Em outras traduções da Bíblia, diz um fio escarlate, um cordão vermelho na janela da sua casa, que seria uma espécie de sinal para que os israelitas a poupassem quando Jericó fosse atacada. Então esse cordão, esse fio escarlate pendurado na janela seria um sinal de que aquela casa estaria guardada da destruição em pleno ambiente de guerra. Tá? Então era como se fosse um sinal para com o inimigo, era um sinal, né, entre ela e o povo inimigo, né, para que eles seriam então aliados e não seriam mortos. Tá? Esse fio escarlate representa também o sangue do cordeiro nos umbrais, né, na época da Páscoa, na saída do Egito, e eles tinham um significado muito parecido, né? O sangue do cordeiro nos umbrais era para que o anjo da morte, da destruição, poupasse todos aqueles que estivessem no interior da casa. Então a gente está falando aí de um apontamento espiritual. E o fio escarlate aqui já aponta para algo no natural, né? Para que eles fossem poupados da morte, porém no ambiente natural. Então o cordeiro que tinha sido morto e cujo sangue foi usado para proteger a cada casa, vai representar Jesus Cristo morto pelos nossos pecados para nos trazer vida. Já o fio escarlate, né, também pela sua cor vermelha, representa esse sangue que alcançou aquela casa e toda a família. Aqui um apontamento de uma batalha militar. Então os espiões, eles retornam a Josué, relatam tudo o que aconteceu. Josué instrui eles a se preparar para a batalha. Então a história de Raabe mostra como Deus pode usar pessoas inesperadas para cumprir os seus propósitos e como Deus é misericordioso com aqueles que se voltam para Ele com fé. Raabe, ela veio se tornar um pouco mais à frente, mais adiante, uma das mães do Messias. Olha só que interessante, foi a linhagem de Raabe foi contada na geração de Jesus, né? Quem diria que em Jacó, no meio de um povo ímpio e condenado pelo juízo de Deus à destruição, houvesse ali uma mulher de grande valor que acabou sendo lembrada como uma antepassada de Cristo e como um grande exemplo de fé e de boas obras. Aos olhos naturais nós vemos apenas uma prostituta, mas aos olhos espirituais nós vemos aqui uma das matriarcas de Jesus. Como Deus, ele é perfeito nas suas ações, né? E o que nós podemos tirar de lição de aplicação prática de Josué capítulo 2? Bom, vamos lá. A história de Raabe, aqui em Josué 2, fala acerca de 3 coisas específicas. Primeiro, coragem, fé e oportunidade, tá? Então, coragem, fé e oportunidade. Primeiro, segundo e terceiro. 3 coisas específicas. Coragem para quê? Coragem para fazer o que é certo. Raabe, ela arriscou a sua própria vida para esconder os israelitas, os espiões. Ela mentiu sobre as autoridades de Jericó, né? E a sua coragem em fazer o que era certo, mesmo que aquilo implicasse em riscos pessoais, ou seja, ela podia ser morta. Se descobrissem que ela estava escondendo espiões, aquela mulher teria como pena, né, uma pena de morte. O juízo seria uma pena de morte. Então essa é uma lição para mim e para você, a importância da gente aprender a agir com integridade e com coragem. Aquela mulher foi íntegra e corajosa. Ela reconhece que o Deus de Israel era mais poderoso do que todos os deuses, né, de tudo aquilo que ela havia crescido ali no meio dela, né, deuses pagãos. Ela descobre que o Deus de Israel é o mais poderoso, então ela age com integridade a esse Deus. Ela coloca um coração à disposição de Deus, né, a ponto de esconder os espias ali em Jericó, né, do povo de Deus. Então, ela nos mostra a importância de agir com integridade e com coragem em toda e qualquer situação. Raabe também nos ensina acerca da fé. Ela reconhece o poder de Deus e coloca a sua fé nele. Quando ela reconhece, ela deposita a fé no Deus de Israel. E ela pede a proteção para ela, para a sua família, né? A fé dela em Deus levou ela a agir de acordo com a sua convicção.
Ou seja, ela passou a confiar que somente Deus poderia salvá-la. E essa fé ela vai nos lembrar da importância de confiar em Deus em toda e qualquer circunstância e buscar orientação divina a todo momento sobre as nossas vidas. Então Raabe está nos dando uma lição poderosa aqui. A primeira lição é coragem. Coragem para fazer o que tem que ser feito. Coragem para fazer aquilo que é certo aos olhos do Senhor. E segundo, a fé de Raabe ali, né? É uma fé convicta, é uma convicção. Ela ainda nem... Ela ouviu falar de Deus e já tinha depositado toda a sua confiança nele. Ela ainda nem tinha tido uma experiência, né, com Deus, uma experiência espiritual, ela e Deus. Ela só de ouvir falar, ela ativou nela uma fé inabalável, bitarron, né? E a terceira coisa que a gente aprende aqui com Raabe é a oportunidade de redenção, né? Ela teve uma oportunidade de se redimir dos seus pecados e se redimiu. Ou seja, a história de Raabe ilustra literalmente como Deus pode usar pessoas improváveis, até mesmo os pecadores, né, para cumprir os seus propósitos. Deus tinha um propósito. Deus precisava de alguém lá dentro que dentro de Jericó que pudesse, né, servir como instrumento. E a prostituta, Raabe, né, a mulher mais improvável, né, foi literalmente a que foi usada por Deus, né, e ele oferece a Raabe a oportunidade de redenção. A partir do momento que ela entrega o seu coração em devoção, né, Deus permite que ela e a sua família fosse poupada da destruição de Jericó. Só foram ela e a família dela, só ela e a família dela sobreviveu ao ataque, ao extermínio, na verdade, que aconteceu em Jericó. Então isso nos lembra que não importa o nosso passado, sempre vai haver espaço para arrependimento, sempre há espaço para arrependimento e redenção em Deus. E a história de Raabe aqui em nossos dias vai nos fazer lembrar de que não importa, literalmente, quão sombrio tenha sido o nosso passado, sempre há esperança em Deus, não importa o seu passado. Deus está escrevendo uma nova história na sua vida a partir de hoje, porque Deus vê além das nossas falhas, além das nossas fraquezas, Ele enxerga o potencial que está dentro de nós para uma vida e um propósito. Mateus 26:40 diz: o espírito pronto, a carne fraca, a carne inclinada ao pecado. É de onde vêm as nossas falhas, as nossas fraquezas, o nosso espírito pronto e preparado. Então Deus, Ele enxerga além das nossas falhas e fraquezas, Ele enxerga o nosso potencial espiritual, ou seja, nós estamos preparados no espírito para o cumprimento de um propósito divino nessa terra. Então, assim como Raabe encontrou a redenção ao confiar em Deus e agir com coragem, nós também podemos encontrar a oportunidade de redenção quando a gente volta o nosso coração a Deus. Então aqui no capítulo 2 de Josué, na verdade, fica um verdadeiro apelo para que você possa voltar o seu coração a Deus com todas as suas forças. Assim como Raabe encontrou redenção no Senhor, né? Ela passa por um estágio de pecadora, né, de uma mulher, de uma prostituta. Deus escreve o nome dela, né, no livro de honra, na palavra de Deus, como uma das matriarcas do próprio Messias. Que nós possamos, em nome de Jesus, entender esse verdadeiro apelo aqui de Josué capítulo 2, para que nós possamos voltar o nosso coração contrito em devoção ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Capítulo 2 do livro de Josué concluído com sucesso. Glória a Deus por isso. Agora vamos agitar as redes sociais. Se você ainda não curtiu, nem comentou e nem compartilhou esse vídeo, faça isso agora em nome de Jesus. Isso é muito importante para o crescimento e desenvolvimento aqui do nosso canal. E também tire um print dessa tela, coloca Josué capítulo 2. Se você quiser, tem gente que conta toda a historinha, né? Isso é muito legal. Aí você faz isso, tira esse print, escreve, posta na sua rede social, me marca para eu repostar também em nome de Jesus, tá? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Te espero aqui amanhã no Evolução Diária mais uma vez para estudarmos juntos o capítulo 3 do livro de Josué. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.